Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e nesse vídeo eu vou lhe explicar o que é Web3, dApps, qual a relação deles com a blockchain, com as criptomoedas, os smart contracts, enfim, é um resumão em 10 minutos, muito objetivo, direto ao ponto, sobre essa terceira revolução da web. Então, se é um assunto que você sempre quis entender, é hoje que você vai conseguir. O que é Web3? Início dos anos 90, né, começou a internet comercial. Antes disso, a internet era mais acadêmica, científica, etc. Né? Então, no início dos anos 90, começou ali a web, que a gente conhece, essa web comercial aí, né, utilizando páginas até então estáticas, HTML, CSS, no JavaScript, certo? E, gente, usuário, nós éramos só consumidores desta web 1.0, certo? Ali na primeira década dos anos 2000, a web evoluiu através de uma série de tecnologias, né? Principalmente o JavaScript evoluiu muito nessa época, né? E permitiu que os sites fossem mais dinâmicos e que principalmente que os usuários começassem a deixar de ser apenas consumidores dessa web e se tornassem produtores. Né? Então, ali no início dos anos 2000, né, na primeira década dos anos 2000, a gente passou a produzir o conteúdo da web. Então não eram mais apenas, né, os webmasters que produziam conteúdo que a gente consumia. Nós, enquanto usuários, começamos a produzir os nossos próprios blogs, começamos a subir nossos próprios vídeos, começamos a publicar o que a gente quisesse nas redes sociais. Então o conteúdo da web começou, né, a ser produzido por nós, e quem manteve essa web no ar, a web 2.0, são as Big Techs. Né? Então é Google, é Facebook, né? Teve lá o Orkut lá atrás, que era do Google também. Agora o Facebook virou Meta, né? Tem uma série de redes sociais envolvidas aí no grupo Meta. Então a Web 2 ela é marcada por dois grandes aspectos, né? Que é as Big Techs mantendo essa web no ar, praticamente, e as pessoas produzindo o conteúdo primariamente, certo? Só que isso trouxe uma série de desafios e uma série de problemas, vamos chamar assim, principalmente no que tange a privacidade e a propriedade, a palavra que eu queria usar, a propriedade das informações dos conteúdos produzidos, certo? E no final ali da primeira década, né, começaram a surgir, né, as aplicações práticas envolvendo blockchain, entre elas o Bitcoin, certo? E na segunda década, na metade da segunda década, ali por 2014, 2015, se começou a utilizar a blockchain como plataforma para aplicações, muito impulsionado pelo Ethereum, tá? Pela rede Ethereum. E aí se começou a cogitar o que mais a gente poderia colocar em cima da blockchain, uma vez que se descobriu que dava para colocar, né, algoritmos inteiros dentro dela, e se começaram a criar as aplicações em cima da blockchain. E aí a gente entra no assunto dApp. Né? O que é um dApp? dApp é uma abreviação de Decentralized Application. Né? Então, uma aplicação descentralizada. O que é uma aplicação descentralizada? É uma aplicação que roda na blockchain. Né? Ela não roda numa máquina, você não pega lá via FTP, sobe lá os seus arquivos que a gente fazia na Web 2, né? Na Web 1, na verdade. Na Web 1 a gente pegava lá FTP, se conectava, subia os arquivos para o servidor, né? Era tudo estático, já estava rodando em produção. Depois, na Web 2, a gente começou a ter técnicas mais elaboradas de colocar os aplicativos no ar, né? Containerização, virtualização, né? Muito Git e por aí vai. Mas na Web 3 você não tem um servidor que você vai lá e publica os seus arquivos e aí todo mundo acessa por um IP aquele servidor ou por um nome de domínio, né, específico e tudo mais. E cai sempre naquele servidor específico e tudo mais. Num dApp, né, você publica a sua aplicação na blockchain, certo? Ou a sua aplicação interage com a blockchain. Perfeito? Então, você pode fazer das duas maneiras. Ou você tem tanto, né, a parte de back-end do dApp, vamos chamar assim, que são os smart contracts na blockchain, que você pode escrever tudo por conta, certo? Daí você vai ter que ter também um front-end, uma aplicação, um aplicativo, alguma coisa para as pessoas, né, um front, uma interface para as pessoas poderem interagir com com seus smart contracts lá na blockchain, certo? Ou você pode criar realmente só a parte de interação
com esses smart contracts já existentes, por exemplo. Né? Vamos pegar um exemplo bem famoso, aí, bem conhecido de DEP, né? As DEX, que são as exchanges descentralizadas. O que elas são, na verdade? Elas são um smart contract que faz todo um roteamento, né, de requisições para que os usuários daquela blockchain possam trocar tokens, por exemplo. O que é uma PancakeSwap? Vocês pararam para estudar isso ou pararam para se perguntar o que a PancakeSwap faz? Ela tem um smart contract, né, que funciona como um roteador, e ela fica roteando as transações entre usuários para eles trocarem tokens. Por isso que a gente chama de swap, né? É para eles fazerem as trocas de tokens. Então você pode tanto ter, né, um DEP que só consome smart contracts existentes, quanto criar os seus smart contracts também por trás dos DEPs, certo? Então o smart contract é um assunto mais denso, eu espero em outro momento trazer aqui no canal mais conteúdo sobre. A gente vai ter que falar de Solidity, que é a linguagem aí que manda, né, quando o assunto é smart contracts. No mundo Web3, né, a gente se autentica utilizando carteiras de criptomoedas, certo? Você não tem, né, geralmente, num DEP, realmente, você não tem que se identificar, né? Na verdade, você se identifica, mas você não tem que se identificar enquanto pessoa física, né? Do mundo real, vamos dizer assim. Você se identifica através de uma carteira de criptomoedas, certo? Então, geralmente, a gente utiliza alguma carteira integrada no navegador, certo? Agora, alguns navegadores mais modernos já estão vindo com suas próprias carteiras integradas. Então, acho que o Opera e o Brave já vêm com carteiras integradas, se não me engano. Acredito que no futuro os demais também vão vir. Mas mesmo outros navegadores que não têm uma carteira nativa, como o Chrome, por exemplo, você pode estar instalando uma extensão de carteira de criptomoedas. Então esse é um primeiro ponto que você tem que entender. No mundo dos DEPs, no mundo Web3, você tem que ter uma carteira de criptomoedas para poder utilizar as aplicações. Se você nunca criou uma carteira de criptomoedas antes, tá? Você não dá para usar a carteira que você tem na Exchange, tá? Porque a carteira da Exchange ela é da Exchange, não é sua, certo? Tem que ser uma carteira sua para utilizar os DEPs. Então, se você nunca criou antes, tem um vídeo aqui no canal e um post lá no meu blog sobre MetaMask. Resumindo muito rapidamente, a MetaMask é hoje a carteira de criptomoedas mais popular do mundo. Não quer dizer que é a melhor ou coisa do tipo, mas hoje é a mais popular, certo? Ela é gratuita. Nesse vídeo eu ensino vocês como é que vocês instalam no navegador. Ela tem também para celular, tá? Para smartphone. Mas no vídeo eu ensino como é que vocês instalam, como é que vocês configuram, como é que vocês enviam saldos, se não me engano. Tem algumas tarefas básicas ali que a gente faz com a carteira e ela fica disponível aqui, ó. Né? Esse ícone aqui no navegador é a minha carteira MetaMask, tá, instalada, certo? Inclusive, nesse vídeo eu ensino como é que vocês configuram uma carteira de teste. O que vocês estão vendo, ó, essa aqui é minha carteira de teste, certo? Então eu tenho aqui 3.5 BNB, nenhum Bitcoin, 32 USDC, 0.2 ETH. Isso aqui são tudo saldo de teste que eu tenho nessa carteira aqui, ó. Se vocês olharem a rede aqui em cima, Smart Chain Testnet, tá? Que é uma rede de teste aí que eu ensino a configurar no vídeo, que é pra gente poder programar sem medo de ficar queimando o nosso dinheiro, tá? Que esse é um ponto bem particular de DEPs, tá? Os DEPs, eles todos estão vinculados à blockchain e, consequentemente, eles estão vinculados a criptomoedas. Porque tudo que você faz na blockchain, se exigir escrita de dados, consome saldo de alguma moeda aí que você tenha, né, que esteja sendo usada para governança daquela rede. Né? Então, se você estiver utilizando, por exemplo, seu DEP roda na rede da Ethereum. Tudo que for registro de dados na rede da Ethereum, na blockchain da Ethereum, exige o consumo de Ether, né? Que é o gás, que eles chamam as taxas de gás, né? Se você estiver usando a rede da Binance, por exemplo, que é a BSC, que é bem mais barata do que a rede da Ethereum, tudo que você fizer lá de escrita de dados, tá? Vai acabar consumindo o BNB, que é o token aí, que é a moeda da rede da Binance. Então essa é uma característica de DEPs. Você tem que ter carteira para se identificar e atividades que envolvam escrita de dados, você vai consumir, né, recursos, né? Você vai consumir criptomoedas aí, tokens, etc., para poder estar fazendo essas escritas do seu aplicativo, beleza? Essa é uma das razões, inclusive, que algumas empresas, desenvolvedores, estão fazendo aplicações híbridas, né? Um Web 2.5, se é que isso existe, tá?
que é você tem alguns recursos de dApps, né? Você acaba usando o blockchain, manipulando o blockchain, algumas coisas assim, mas você também tem alguns recursos mais tradicionais de Web 2, né? Até para daqui a pouco conseguir diminuir esses custos aí de algumas transações, algumas coisas do tipo, tá bom? Então tem os prós, tem os contras, você acaba perdendo, né, os benefícios da descentralização, mas ao mesmo tempo você acaba ganhando algumas questões relacionadas aí a custos, em alguns momentos também a performance. E aí, curtiu o vídeo? Deixa aí nos comentários se você ficou com qualquer dúvida sobre o assunto, que eu prometo que eu vou responder. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like para ajudar a divulgar meu trabalho para mais pessoas aqui no canal. E logo na sequência, eu vou lhe indicar mais 2 vídeos que eu acho que pode lhe interessar, ligados a este mesmo universo de Web3, dApps, cripto e por aí vai. Saem vídeos como esses todas as semanas aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, fica também o convite para você não perder os próximos. Um abraço e até mais.